Semana retrasada, a gente viu essa notícia e disse, dá para a gente trazer, não na hora do babado com a Magali Mel, mas dentro do aspecto da medicina. A educadora física Karina Luco é mãe do cantor Lucas Luco. E aí ela trouxe, até muito emocionada, para os seus seguidores, um vídeo na qual ela aparece cortando os cabelos. Ela precisou contar para eles, eu senti a necessidade de contar, que ela sofre de alopecia areata, essa condição que é até comum, a gente tem visto muitos famosos comentando sobre isso, e nas imagens, me dá as imagens aí, diretora, é possível ver algumas falhas no couro cabeludo dela. Então a gente vai entender aqui, muita gente demonstrou, né, fez um gesto de apoio, demonstrou apoio, mas a gente resolveu trazer aqui a luz da medicina. Ela postou esse vídeo cortando, muitas falhas mesmo no cabelo, né? Ela é uma mulher jovem, uma mulher que trabalha com as questões de saúde, com o corpo, enfim. Então a gente vai entender o que é que aconteceu e o que pode acontecer. Quem pode desenvolver é a doença autoimune, tem história, tem que prevenir. Ontem, ela sentada em um ambiente tranquilo, ela até permitiu que os cabelos fossem raspados completamente, né? O vídeo foi compartilhado, inclusive nas redes sociais dela, a gente também separou esse trechinho, olha só. Ó, umas fotozinhas, tá? Ela estava com o Lucas e mostrou aí 100%, porque já tinha muito pouquinho mesmo ali, já tinha bem pouco cabelo, e aí de certa forma agora ela se sentiu mais, né, segura para fazer esse processo de raspar o cabelo. Queda de cabelo é sempre uma preocupação. A gente vai conversar agora com a dermatologista e também tricologista, doutora Marcela, desculpa, Vidal. Obrigada, doutora, por ter vindo. Agradeço, Fernanda, fiquei aqui antenada nas imagens. Ô, doutora, quando a gente fala de doença autoimune, a gente também inclui a alopecia nisso aí, né? Sim. A alopecia areata, na verdade, a alopecia é um termo genérico, né? Uhum. A gente dá para toda condição capilar que gere uma falha. Então, dentro das alopécias, vai ter a alopecia androgenética, que é a calvície masculina, tem as alopécias cicatriciais e a alopecia areata é considerada uma alopecia não cicatricial. Uhum. Isso quer dizer que, apesar de ser um quadro muito dramático, quando são casos extensos como esse dessa mulher, como é que se diz? É um quadro dramático, então de um dia para a noite, assim, evolui muito rapidamente, mas com o tratamento existe a possibilidade de ela recuperar o cabelo, diferente das alopécias cicatriciais, que apesar de terem uma evolução mais lenta, o cabelo, infelizmente, se não tratado, a condição é permanente, a perda capilar é permanente. Ela compartilhou o vídeo ali que ela tinha alguns fios, né? Mas a gente já vê pouco fio, a gente já vê muito espaço. Não começou assim, né, doutora? Não começa assim, mas pode evoluir para esse quadro em questão de poucos meses, porque realmente a alopecia areata, como você já bem introduziu, é uma condição autoimune, diferente do lúpus, da artrite reumatoide, que também são doenças autoimunes. Não existe um marcador no sangue, não existe um exame de sangue que acuse a alopecia areata. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode apresentar um quadro, abrir ou uma placa, ou essa placa evoluir para múltiplas placas, em uma alopecia total ou universal. Então, assim, é uma condição que realmente impacta muito na autoestima do paciente, né? É um tratamento, um paciente que demanda um acolhimento muito grande por parte dos profissionais que vão ser envolvidos nesse tratamento, e não se sabe ao certo a causa. Assim, acredita-se, né, e a gente vê muitas vezes implicado um evento estressor, algum estresse emocional, mas também é muito comum em crianças, e a gente pode dizer assim, poxa vida, criança não se estressa tanto, mas existem alguns gatilhos também, como infecções virais, bacterianas, que também podem desorganizar esse sistema imunológico do paciente, e aí, de repente, o seu sistema imunológico acaba combatendo seu folículo, e aí o folículo, para fugir dessa agressão, ele cai. Doutora Marcela, no caso, pode ter começado com leves quedas, daria para interromper a queda ou tem como a gente fazer um tratamento preventivo nesse caso? Fernanda, o tratamento, ele geralmente envolve remédios que vão controlar a imunidade do paciente. Então, a gente vai usar, geralmente, corticoide ou medicações imunossupressoras para frear aquele ataque imunológico. Antigamente se tinha muito assim, a gente tem muito medo de efeito colateral de corticoide e às vezes algumas alopécias areatas repilam espontaneamente, então vamos esperar para ver o que é que acontece. Hoje em dia não mais, não existe mais esse pensamento.
Hoje em dia a gente sabe que o quanto antes tratar, ou seja, quanto antes a gente resolver essa briga entre sistema imunológico e folículo, melhor o prognóstico. Então a gente vê que quanto mais tempo, mais crônica é a alopecia areata, pior o prognóstico dela. Uma telespectadora está assistindo a gente, trouxe, né, a foto dela e também trouxe o depoimento. A gente vai abordar aqui, Ninha, porque ela disse que poderia. Ela descobriu recentemente a alopécia da filha dela, que tem 19, não é nem dela, é da filha, que tem 19 anos, o histórico de muitas medicações devido à sua condição neurológica, mas está em tratamento ainda no começo. O resultado é lento, mas está resolvendo. É lento mesmo, né, doutora Marcela? É, o folículo realmente, a partir do momento que você começa a tratar, ele não responde imediatamente. Assim, geralmente os corticoides respondem mais rápido, mas muitas vezes a gente só consegue usar ele quando são pequenas placas ou por um tempo limitado, devido aos efeitos colaterais de corticoide a longo prazo. E as medicações imunossupressoras, de fato, podem demorar às vezes até 6 meses para começar a mostrar um efeito. Então, realmente tem que ter paciência. O tratamento pode ser local também, tópico, que a gente vê umas coisas na internet, né? Fernanda, assim, depende da extensão. Quando é uma doença localizada, poucas placas, o melhor tratamento é o corticoide até intralesional. A gente dá algumas injeções no couro cabeludo. Mas, casos extensos, é inviável tratar dessa forma. Então, aí realmente requer medicação sistêmica mesmo. Como a gente diferencia, por exemplo, uma queda temporária de algo mais sério? Opa, isso aqui merece um alerta. Normalmente, uma queda temporária é uma queda que não gera falha. Se você observar áreas falhas, placas, realmente demanda que você procure mais prontamente um atendimento. Normalmente essas quedas que decorrem de um emagrecimento, de um estresse importante, de uma cirurgia que você fez, de um emagrecimento rápido, essas quedas não cursam com falha. Por mais que às vezes a gente note que está mais ralo aqui, lá, mas não nota realmente uma placa de falha mesmo. A Flailma, do bairro de Itambiá, também compartilhou uma situação com ela. Ela tem um filhinho com síndrome de Down, 3 anos, e ele teve o caso da alopécia areata, caiu todo o cabelo do couro cabeludo, só nasceu alguns cabelinhos na cabeça e no corpo ainda nem nasceu. Pode atingir os pelos do corpo também, doutora? Pode. A gente chama alopecia areata universal. Então é diferente. A total cai só o couro cabeludo. A universal pode cair todo o pelo do corpo, cílios, sobrancelhas. Então é realmente um quadro bem dramático. Hoje em dia, Fernanda, tem uma classe de medicações novas que há 5 anos atrás não eram uma realidade para a gente, que são os inibidores da janusquinase. Então, muitos pacientes que tinham um prognóstico muito reservado, já tinham tentado várias outras medicações e não tinham respondido, agora estão tendo algum sucesso com esse tipo de medicamento. É uma esperança, né? Uma luz no fundo do túnel para pessoas que não tinham resposta antes. O bacana é que a medicina está sempre evoluindo, sempre a ciência não para de trabalhar e os especialistas também vão trazendo as informações. Doutora Marcela tem um trabalho muito legal sobre tricologia, tudo que envolve o cabelo de uma maneira geral. Então tá no Instagram dela, @DRA, doutora Marcela Vidal Tricologia, para você ter mais informações, porque quanto antes começar o tratamento, melhor o prognóstico, não é assim, doutora? Verdade. Obrigada, viu, Eu que lindona? agradeço. Boa semana para você. Obrigada. Até a próxima. Até.